trabalha com três terapias aqui, né, no nosso espaço. Uma é a apometria radioestésica, né, que trabalha, né, com uma mesa, né, uma mesa assim, que tem uns desenhos, uns gráficos, trabalha com um pêndulo e o caminho dessa prática terapêutica é descobrir no corpo, nos diferentes corpos, tanto físicos, espirituais, né, mentais, dessa vida quanto de vidas passadas, né, aonde que está a desarmonia no corpo. A pessoa chega com um porém, então, ai, não consigo trabalho, ai, meus relacionamentos, ou estou sempre doente, né? Então, através desse mapeamento com um pêndulo, né? Para quem não conhece o pêndulo, vou mostrar aqui o meu, né? Que ele, cada terapeuta que trabalha com o pêndulo faz perguntas, né? Qual é o positivo ou sim, qual é o negativo ou não, e o pêndulo gira para um lado ou para o outro. Se está indeciso, ele faz. Agora estou movendo eu, né? Mas geralmente a tendência é eu tenho que deixar ele parado, porque se move a partir da energia, da pergunta que eu vou fazer. Então, no caso a Nayara, com essa mesa, ela perguntaria como está o campo físico, o corpo físico da Maria, né? E ele tem uns sinalzinhos que determinam esse campo. E ele vai mostrar, né? Se está bem, se está em desarmonia. Tá em desarmonia. Então, em quanto desarmonia do 0 ao 100? Tem outro desenho que vai marcar. Aí ele vai mostrando. A partir dessa leitura, que é muito espiritual, muito astral, muito energético, como a gente falava do Reiki agora, todo se move por energia. O pêndulo não se move porque eu movo. E não se move porque a Maria moveu o pêndulo. O pêndulo se move por energias e vai falando, né, de como está esse campo dessa pessoa, né, tanto emocional quanto físico. E a partir de aí, e se vê se essa doença é uma coisa que ou esse problema é dessa vida, se tem que ver com vidas passadas, né? E aí se faz através da apometria, né? Que a apometria ela também é um campo energético que se trabalha através de pulsos, né? De chasquidos, né? Eu posso, a partir de pulsos, comandar, né? Que a gente esteja bem, né? Tem números, tem sequências, né? Tem comandos específicos. Então, a partir disso se abrem campos energéticos, físicos, para a gente poder trabalhar neles. E a partir disso a gente pode orientar alguma terapia, né? No caso, a Nayara, ela trabalha com a fitoenergética. Que é a fitoenergética? Ela trabalha com plantas, né? A energia das plantas. Fito é planta, é tudo que é verde, né? Ou rosa, né? Mas são as plantas vivas. Então, trabalha a cura desses sistemas que estão doentios, que podem ser físicos ou não, podem ser espirituais, mentais, e através das plantas você vai fazendo a harmonização. Então, através de chás, através de óleos essenciais para a pessoa cheirar, né? Através de botar plantas em partes da nossa casa, né? Para mudar a energia do ambiente, né? Como a gente vem trabalhando, toda a energia, né? Então, essas plantas têm esse poder de cura bem grande. Então, esses são dois, assim, bem ampliamente falando, né, de como se trabalha. Eu, particularmente, nunca me atendi com uma mesa radiônica, né, com apometria sim, mas não com mesa radiônica. Então, não consigo passar mais informação que isso. Né, mas Eu sabe já um pouquinho fiz mais? uns trabalhos de cura com a mesa radiônica e é incrível assim o poder dessa medicina. É muito forte, é muito poderoso, mexe assim profundamente no nosso ser. Uhum.
não só mexe e te abandona, mas mexe e te aponta caminhos, né? Sim. Então é muito maravilhoso. Sim. É uma cura que não vem só do momento. A gente consegue acessar coisas ancestrais, assim, que a gente nem imagina que estão com a gente, né? Então é muito poderosa a medicina. É maravilhosa. E tendo um bom terapeuta, porque assim, não sei se todo mundo acredita ou se todo mundo sabe, né? Mas existe um campo espiritual que não somente é só energia, tem guias espirituais, né? Mentores espirituais. São seres que não estão mais, que estiveram em algum momento encarnados, às vezes há muitos milênios atrás, que hoje já não mais, mas que atuam na gente, né, como nos terapeutas, mandando suas informações, auxiliando, ajudando, né, de alguma forma, né. Então, a partir dessa leitura dessa mesa, os guias, esses guias, mentores espirituais, que são mentores do terapeuta, estão auxiliando ele para poder passar e orientar formas para a pessoa se curar, formas para a pessoa se harmonizar, às vezes alguma mudança eu como terapeuta não vou falar para alguém, sai daquele trabalho porque não te faz bem, mas o guia espiritual, a gente dá ouvidos a ele e é ele que está, se quem sabe tu não busca outro trabalho, né? Não sou eu como terapeuta, mas é o guia espiritual que manda a informação. A decisão sempre é depois da pessoa que está recebendo essa leitura, né? Como quem abre um tarot, né? A Nayara, tanto eu e aí eu vou me misturar com ela, né? As duas lemos tarot. Ela lê alguns tarot, eu leio outros, mas quando tu abre uma mesa de tarot, inclusive aqui eu trouxe alguns, né? Tem esse aqui que é um oráculo que eu vou deixar passando aí para quem quiser, né? Dar uma olhada, que foi um presente maravilhoso da Lele e do Dudu, companheiro dela, né? Que nos ajudam a entender, né, aspectos da nossa vida, né, e que nos orientam, né, nos orientam, assim como esses guias espirituais, vou deixar esse aqui por esse outro lado, para vocês verem, né, nos orientam em processos, não sei o que fazer, será que eu mudo de trabalho, mudo de carreira, tenho conflitos com meus filhos, mas não sei porquê, com meu namorado, não sei se está me traindo. Muitas vêm para isso também, né? Para fazer a leitura desse tipo. E então as cartas orientam. Quem sabe se tu seguir por esse caminho não vai ser muito bom. Quem sabe, vamos ver outra carta. O que o destino, o que esses mentores estão indicando para a tua caminhada. E as cartas vão falando, né? Esses guias também trabalham dessa forma. Então, esse é um trabalho que eu faço como terapeuta, como taróloga, ocultista, leitura, né? Com vários tarot. Esses são dois com os que eu trabalho, mas eu trabalho com vários mais. Aqui esse que tem aqui é o código del Grial, né? O oráculo del código del Grial, que é esse que está passando por aqui, que trabalha muito com as forças femininas, né? E esse outro também, que é o oráculo da mulher selvagem, né? Então eu trabalho muito com as mulheres, né? Eu trabalho com homens também, mas realmente quem me procura mais sempre são mulheres. Então eu tenho me dedicado bastante para o trabalho com mulheres, por isso eu quis mostrar esses dois baralhos, porque trabalham forças dentro de nós que a gente não, que às vezes não se percebem. Né? E também trabalho com tarot cigano e, e com o tarot de Marcela, que é o mais conhecido, né? Mas bem pouco com esse, na verdade. Eu gosto mais desses mais diferentes, que abrem outros campos, trabalham outras formas, né? Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo há muitos anos também e eu sou louca de baralhos, então, né, tipo, já deixando a deixa, quem
que se um dia me deram alguma coisa de presente, um baralho é lindíssimo. Eu aprendo muito com os baralhos, aprendo. Eles são uma grande ferramenta, assim. É uma grande ferramenta, assim, de autoestudo, né? Cada mulher pode ter um oráculo para si e tirar uma carta do dia. Inclusive, se quiserem, podemos tirar uma carta para agora, né? Mas antes desse processo, eu queria contar também duas terapias que eu também trabalho bastante, que é a auriculoterapia. Alguém já ouviu falar? Eu já vi escrito esse nome, mas eu não sei nada disso. Não sabe nada. A auriculoterapia é uma medicina chinesa, né? É uma medicina ancestral chinesa, que ela trabalha... dentro da medicina chinesa tem um estudo muito grande dos sistemas no corpo, né? Sistemas que regulam no corpo. Tem um grande sistema que são meridianos que atravessam todo o nosso corpo, né? Todo o nosso corpo, né? Através de, como se fossem fios condutores, né? Esses fios condutores têm pontos específicos que tratam e destravam ou sedam ou tonificam partes do nosso corpo que podem estar doentes ou estar em um processo de deficiência, está faltando. Então, se trabalham com agulhas, né? Com acupuntura, que são as agulhas que se vão botando no corpo, que o paciente deita, né? Se faz primeiro toda uma anamnese, se pergunta qual é a queixa primeiro que a pessoa está trazendo, né? Como é a alimentação, que remédios toma, como é o sono, como é... Toda uma investigação, né? E a partir disso a gente vê que pontos vão ser trabalhados. Dentro desse sistema da medicina chinesa, tem esse que é no corpo, tem um que é no rosto, tem um que é na palma da mão, nos pés e na cabeça, né? Onde se encontram todos os pontos. Por exemplo, o pulmão. O pulmão, nosso pulmão está aqui, né? Está nessa parte daqui, fisicamente. Mas na orelha, ele está aqui dentro, né? Na mão, tu encontra ele por aqui. Então, então, são pontos que apertando, tu pode aliviar, né? Sedar, ou tu pode tonificar, né? Então, eu vou passar aqui também, tem tanto desse de frente e verso, né? Como aqui a gente olharia como se fosse um bebê, né, de cabeça invertida. Aqui seria a cabecinha, a coluna vertebral, e para aqui estaria o bumbumzinho, as pernas, né? E aqui estão todos os pontos que se trabalha na aurícula. Como que se trabalha na aurícula? Se trabalha a partir de sementes, cristais ou pequenas agulhas. Aqui tem umas sementinhas bem miudinhas. E aqui tem umas... Vou mostrar as agulhinhas que são bem pequenininhas também. São micro agulhinhas. Vou deixar aqui passando aqui para vocês sentirem aqui, né? E se colam, as sementinhas se colam nesses pontos. E o que faz? Esses pontos estando apertados, você pode trabalhar com massagens também, né? Tanto nas mãos, quanto nos pés, quanto no corpo. Apertados, eles disparam impulsos para nosso cérebro, para o cérebro mandar informação para nosso corpo. Então, se eu estou tendo problemas no coração, né? Uma pressão alta, por exemplo, eu vou botar, né, primeiro uma sementinha em um ponto específico que vai abrir o meu cérebro para ele receber esses impulsos. E depois eu vou aplicar naquele lugarzinho que fala que é para o coração, para pressão alta. E isso vai mandar um impulso para o cérebro e daí vai trabalhar nosso corpo físico. Nunca se trabalha um ponto só, porque se entende que a gente, se está doente de alguma coisa, está doente em consonância com outras coisas, né?
Dentro da medicina chinesa se trabalha com elementos. Elementos que é o fogo, a terra, o ar, a água e o metal. E nossos corpos são formados, ou não é que formados, mas a gente tende a ter uma tendência de ser mais metal. Na Ayurvédica, que a Lelê também, terapeuta ayurvédica, trabalham, só que é misturado, né? São com dois elementos juntos. Na medicina chinesa, são individuais, né? É como se tivesse uma estrela de 5 pontas e cada ponta é um elemento. Fogo, terra, ar, madeira, né? Ou terra, né? E o metal e a água, né? Só que, por exemplo, né? Se uma pessoa, ela é essa água, né? O que vai acontecer? As emoções delas vão ficar muito afloradas, vai ser muito melancólica, né? Isso na parte emocional. Na parte física, as pernas se incham, né? Todo o corpo fica inchado. A tendência é essa pessoa ser mais gordinha também. A pessoa que é de água tende a ser mais gordinha. E se isso está bem, está beleza. Só que às vezes isso está em desarmonia, né? E quando está em desarmonia, a pessoa entra em uma depressão. Então já deixa de ser simplesmente emotiva. Entra em uma depressão. Ou em vez de só ficar um pouquinho as pernas inchadas, a pessoa fica naquela dor, né? Aí fica aquela coisa que não consegue causar nem os pés, então vira uma doença. Então, dentro da medicina chinesa, os elementos são trabalhados para contrarrestar esses processos. Então, se tenho muita água, eu preciso acalmar essa água. Então, preciso o quê? O fogo. Então, para acalmar esse fogo, eu vou ter que, dentro da aurícula, uma pessoa que está com uma depressão, eu vou ter que ativar pontos que sejam do fogo, né? Como, por exemplo, o fígado. O fígado ele vai trabalhar como um fogo, porque ela precisa ativar, né, o sistema dela, esquentar e o sangue, né? E esquentar para poder evaporar tanta água que a pessoa tem, né? Na alimentação, a gente trabalharia mais com coisas picantes, como a pimenta, o gengibre, canela, cúrcuma. Tudo isso vai ajudar a esse sistema regular essa desarmonia com essa tanto de água. Se a pessoa tem problemas com fogo, com raiva, né? A gente vai trabalhar com a água, porque a gente precisa aplacar esse fogo todo. Então vai trabalhar uma no pulmão, outra vai trabalhar nos rins, nos pontos na orelha, né? Vai trabalhando assim, né? E isso vai ajudar a aliviar. Então, quando a pessoa vem para se atender numa sessão de aurículo, eu parto primeiro dessa conversa, né? Que, como eu falei no começo, qual é o problema que a pessoa tem, quais são as doenças, cirurgias que a pessoa já fez ou que está padecendo, mas não é o foco pelo que ela vem se atender, e quais são os remédios que a pessoa toma. Aí eu vou ir lá olhar a orelha da pessoa, porque cada orelha fala qual é o elemento que a pessoa tem, se é mais terra, se é mais água. Na orelha mesma, eu vou ver se tem realmente uma deficiência e se essa deficiência condiz com o que aquela pessoa está me trazendo também, porque a orelha vai mostrar a partir de sinais, certas manchinhas, ou quando a orelha tem aquelas ramificações, às vezes a orelha tem umas manchinhas meio marronzinhas, acinzentadas. Isso fala de que a pessoa, por exemplo, teve algum processo como um câncer, ou que vai ter um câncer. E toda a orelha vai falando. Então, eu vou estimulando esses pontos. E à medida que vai passando as sessões, os atendimentos, o protocolo dos pontos nunca é o mesmo. A gente vai mudando, embora a gente tenha um que é base, né? Que é o que é mais difícil da pessoa mudar, né? E trabalhar.
Mas à medida que a gente abre o campo, vão trazendo outras coisas, né? Como qualquer terapia, né? A gente abre um campo e tu nem sabia que tu tinha conflitos com, sei lá, com teu tio. Mas lá na quarta, quinta sessão, eu me di conta que eu tenho problemas com meu tio. Eu me lembro quando eu era criança, 30 anos atrás, por que foi? Aqui no corpo é igual. Quando a gente começa a trabalhar com o corpo, a gente nem sabe que tem certas dores e certas deficiências e começam a aparecer. E essas que aparecem depois, não é que são superficiais, às vezes são parte dessa raiz que a gente vai buscar dessa doença. Porque tu chega com uma dor de cabeça, mas de que é essa dor de cabeça? Pode ser simplesmente por uma má postura, por estar no computador, pode ser por uma má alimentação, pode ser por falta de nutrientes, pode ser por brigas. Então, tem muitos, se abre muito, né? Então, essa é uma terapia que eu faço, que ela é pouco invasiva, ela não tem contraindicações, ela é uma das terapias junto com o Reiki, né? Que está avalada pelo SUS, né? Dentro das PICs, que em desgraça que ainda não tem no nosso postinho, mas vamos batalhar para que tenha, né? Porque é uma... O que é Pix? As PICs são as práticas integrativas, né? Que o SUS está... O quê? Complementares, né? Que não é o Pix que a gente faz, né? que é comprovado que tem muitas, são 30 e, se não me engano, 36 terapias que o SUS promove em diferentes cidades para que as pessoas possam se atender. Uma é aurículo, acupuntura, yoga, aromaterapia, o reiki, massagens, tem uma que é termo, uma com águas termais, uma coisa também que tem a do mel também, com a apicultura, né? Tem várias, cromoterapia também, que trabalha com as cores. Então, são muitas. E essa suma por os florais, os fitoterápicos, né, que são as tinturas, as pomadas, os chás. Então, são terapias que vêm auxiliar esses médicos que trabalham muito só no físico. Elas trabalham, abrem outros campos emocionais, espirituais, né? E outra terapia que aqui eu deixei os livros para depois se querem ver, né? O livro esse aqui da auriculoterapia na saúde da mulher é específico para muitas doenças da mulher, né? Desde endometriose, desde menstruações difíceis, menopausa, cistos, câncer, né? Muitos. Para a pessoa poder amamentar também, né? Ter mais leite. Então, é bem interessante, assim, né? E o outro que eu também trabalho é o cone chinês, né? Para quem não conhece, é um cone feito com tecido e com cera, que também é uma medicina chinesa, né? Que ela se trabalha com fogo, é uma medicina de fogo, né? Se acende, né, aqui na ponta, e essa ponta daqui, ela vai ir, né? Aqui tem dois, né? Já fez? Aí ela vai, você bota no ouvido, fisicamente para que ela funciona? Para ouvido entupido, para infecções, para zumbidos, né? Para dor, né? Tem alguns casos que não se usa quando a pessoa está em uma infecção. Na hora da infecção a gente não coloca, deixa passar uns dias, né? Porque como a gente está trabalhando com calor, o calor vai fomentar mais bactérias. Então a gente trabalha primeiro, a pessoa vai no médico, né? Se atende, dá para fazer as lavagens e depois vem para esse tratamento. Espiritualmente e energeticamente, bom, o fogo não tem nada que falar. O fogo, ele de por si é um transmutador, ele queima,
energias ruins, trabalha, né, transmutando energias densas. Muitos terapeutas, não é meu caso, mas muitos terapeutas trabalham ele acesso com cores de várias cores, trabalhando nos chakras, como o Rô falou sobre o Reiki. Então, essa pessoa deitada na maca, você trabalha nos diferentes chakras, né? Que é para harmonizar e curar qualquer tipo de doenças ou de desarmonias que tenha nos chakras, né? Eu não trabalho assim, né? Eu trabalho fisicamente e trabalho sim na harmonização, mas sempre através desse chakra que também, que é o ouvido, né? Onde ele